Olá a todos! Como é que estamos? Helder de Araújo no seu canal Luz no Fim do Túnel, neste 5 de outubro de 2024. É um sábado em São Paulo, dia nublado aí por volta de 18 graus no termômetro. Falaremos hoje aí das eleições presidenciais dos Estados Unidos. Sempre aparece a tal surpresa de outubro. O público delira. Os jornais vendem, os pop-ups pululam na tua cara. Todo mundo se emociona e se ilude mais um pouco. O dólar cai um pouco, né? Cai mais limpo na goela na forma de uísque, né? Bom, aqui no Brasil cai na forma de cachaça, caipirinha, cerveja, vinho, etc. Bom, alguém disse que as surpresas de outubro seriam mais exógenas do que endógenas, palavras aí bonitas, né? Ou seja, ligada mais à Ucrânia e ao Líbano, exógena, né? E menos à vida doméstica, à vida cotidiana, né? Bom, a guerra do Golem, o Nathaniel aí faria aumentar o preço de um barril de petróleo, hein? Uma conflagração entre Israel e o Irã. Bom, se a teocracia xiita mantiver aí o controle sobre suas cartas geopolíticas, sobretudo o controle ou o descontrole do Estreito de Hormuz, por onde passa o valioso óleo de pedra, né, o petróleo bruto, o preço vai bater na estratosfera se o Golem agir, hein? Bom, a nossa sorte aqui é que temos o etanol, né? Sem dizer que a nossa classe média aí já começa a sonhar com BYD, hein? Um BYD na garagem, hein? Um carro elétrico, já pensou? Bom, lá no Estreito de Hormuz, o Irã detém a fronteira costeira aí na parte oriental, região na qual os Estados Unidos têm uns 40 mil soldados ali, hein? Matt Egan, da CNN, um elemento ligado aí ao Partido Democrata dos Estados Unidos, disse que o petróleo vai a $100. Bom, talvez essa seja a surpresa de outubro, né? Bom, algo que ninguém gostaria, ninguém quereria, esse desastre aí do disparamento do preço do petróleo. Bom, no momento não existe nada ainda, apenas especulações sobre o preço, né? O preço do petróleo bruto, na verdade, está, vamos dizer, surpreendentemente estável. O que, na opinião aí do jornalista aí da CNN, né, é uma falsa tranquilidade, né? Uma vez que uma retaliação vingativa do Golem contra o Irã é algo tão certo quanto o nascer e o pôr do sol. Veja, o fato é que qualquer decisão da parte dos Zions aí será nociva, será um beco sem saída. Se não, veja, imagine que os Zions bombardeiem instalações nucleares do Irã. Bom, isso seria desastroso, né? Aí o preço do petróleo vai dobrar, triplicar, decuplicar, né? Multiplicar por 10, né? Bom, parece que o aumento dos preços do petróleo, eu estava falando das eleições americanas, afetaria mais a Camela, né? Do que o Trumpa, né? Bom, eu acho que afeta os dois, né? Cada um puxa a sardinha para o seu espeto, né? Outros colocam a surpresa de outubro, né? Algo que esteja ligado aos 122 julgamentos de escândalos pansexuais de Sean Puff Daddy Combs, 54 anos, que eu chamei de Didi aí num vídeo, né, onde eu abordei o assunto aí da extorsão sexual, né. Bom, hoje em dia o bilionário do rap está preso por abusar de garotos e garotas. Bom, ou então porque ele grava gente graúda, extremamente expansiva, né, em estado de simbiose libidinosa ali nas suas festas. Bom, até agora umas 3.000 pessoas desejam testemunhar contra o rapper da depravação. Veja, os Estados Unidos amam essas coisas, né? É o pai dos advogados nesse país aí. É, veja, metade dos advogados do mundo estão nos Estados Unidos. As universidades americanas são todas de direito, né? Veja, é um verdadeiro furor ali, o mundo da advocacia, né? Bom, o Didi mostrou, é o máximo que pode se dizer a seu favor, né? Que escancarou o modo como a alta elite americana se diverte. Ele mostrou para todo mundo. Veja, a elite cinematográfica, fonográfica, né? A socialite está para lá de muito louca, né? O Didi mostrou isso daí. O Didi, detentor de 3 prêmios Grammys,
É um homem premiado, né? Agora foi colocado na lista de alto risco de suicídio. Era uma lista encabeçada por Brian Epstein, aquele lá da ilha do Bill Clinton, né? Bom, o jogo é besta de tão escancarado, né? Ora, o rapper não pode revelar quem estava nas suas orgias públicas, na vida louca? Então prende, né? O portal britânico Daily Mail, ligado ao MI6, veja, sempre tem serviços de inteligência ligados a grandes mídias, né? Veja, ele tem se dedicado aí a exibir fotos comprometedoras do Didi e da classe política norte-americana, né? A mídia desbunda, adora o escândalo que se vê ali, as festas dionisíacas, né, do Baco, né, da Bacanal. Bom, eu diria que esse nível de escândalos de Bacanal precede a queda da civilização. Nunca falha, são coisas simultâneas, né? Daí a prisão de Didi aí no final do mês passado poderia se tornar a verdadeira surpresa de outubro, quando a baixaria começar a escalar, né? As bacanais vierem a público e tudo mais, né? Bom, já está vindo tudo a público, né? Bom, o Didi agora está numa sinuca, né? E já está no caminho de Epstein. Os tabloides adoram, né? O público vibra e a eleição presidencial fica mais evidente. Bom, é bom mesmo, pois metade dos americanos não confiam mais na classe política dos Estados Unidos, né? É incrível que ainda uma metade ainda acredita, né? E crê que pode melhorar as coisas através do voto, né? Enfim, a esperança é sempre a última que morre, né? Isso quando ela morre, né? Bom, primeira parte do nosso vídeo, vamos lá, vamos em frente. Veja, a velha ordem mundial que administrou aí a anglosfera, veja, a anglosfera, a esfera anglo, saxã, né? Podemos caracterizar aí a a anglosfera aí como uma monarquia parlamentar lá no Reino Unido, porque você tem o Reino Unido e você tem os Estados Unidos, que é quase a mesma coisa, né? Uma monarquia parlamentar dominada por uma família bancária, uma família patriarcal sionista, né? Aliás, eu fiz 4 vídeos sobre essa família aí, né? A mesma família que assinou o Acordo Havara com Adolf Hitler, a mesma família que deslocou judeus para a Palestina, para trabalhar lá para os nazistas na Palestina. Veja bem a trama, hein? A mesma dinastia Khazar que comprou o Estado de Israel, né? Sem se importar se haviam árabes, cristãos, muçulmanos na região, né? Bom, essa velha ordem mundial aí, que é calcada no famoso liberalismo maçônico, no comércio global que adveio aí das companhias das Índias ocidentais e orientais, né? Veja, dominada aí por uma visão eurocêntrica do mundo, imperialista, colonialista, né? Veja, após o colapso da União Soviética em 1991, foi um momento áureo, vamos dizer assim, da velha ordem mundial, né? É quando ela se torna neoliberal e unipolar, né? Então vejam lá, a América, de tanto frequentar as festas de arromba de Didi e de Epstein, ficou bêbada com a unipolaridade, ela ficou deslumbrada. Veja, esse modelo de globalização e financeirização é o que podemos caracterizar como inerente à unipolaridade, ao excepcionalismo aí da velha ordem mundial, né? Só que, por que ela é velha? Ela está ficando velha, né? Há uma grave crise financeira em curso, uma guerra se desenrola. Há mesmo aqueles que dizem que estamos à beira da terceira guerra mundial, né? E o que está levando a esta guerra aí? O colapso da globalização financeira, o colapso do dólar, o colapso em última análise, do American Way of Life, que o Trump quer recuperar nos Estados Unidos, né? Bom, daí o BIS, o Banco Internacional de Pagamentos, o Banco Central dos Bancos Centrais, fala de dívidas acumuladas de 2 quatrilhões. Dá para imaginar o que é isso, pessoal? Imagine 10 elevado à 15ª potência, hein? Todo esse sistema está a ponto de explodir de gordo, né? Prestes a explodir. Imagine então quando explodir, né? É bom não estar perto, hein? Bom, ele só não explodiu ainda por um milagre, né? Na verdade, está durando bastante tempo. Veja, os Estados Unidos estão bêbados, né? Nós sabemos, veja, todo filme americano mostra americano bêbado, é o quê? É bar quebrado, é braço partido, é nariz amassado, é tiro, é bravata, é xingamento, é... Veja, a derrocada neoliberal começou com o Reagan, queridinho da neodireita brasileira, né? Cresceu com o Bill Clinton, né?
aquele da estagiária que gostava de ficar perto dele, né? Bom, há extensos artigos sobre a derrocada neoliberal no New York Times, né? O famoso libelo aí da CIA, né? Os artigos de Nicholas Kristof, por exemplo, sobre como Clinton, garoto propaganda dos globalistas, né? Menino lá de Yale, né? Onde tem a famosa sociedade secreta lá, né? Bom, ficou deslumbrado com a queda da União Soviética, né? O Clinton ele adorava esse tema, né, da queda da União Soviética, ele participou disso, né? Queda que o próprio Vladimir Putin disse que foi uma catástrofe geopolítica, que é totalmente real. Veja, após a extrema imbecilidade, não, melhor dizer, ingenuidade, né, de Gorba e de Boris, né, eu estou falando do Gorbachev e do Boris Yeltsin, né, com relação ao Ocidente, o KGB entrou firme, hein, para lidar com o desastre, hein? Os mais tolos, sobretudo aqui no Brasil, onde as mentes foram distorcidas pela propaganda neomacartista, acham que o Putin lamenta a queda da União Soviética porque o Putin é comunista. Ele quer refazer a União Soviética e outras bobajadas desse gênero da parte da chapelança de alumínio, né? Veja, não é isso, pessoal, não é isso daí. Foi mesmo um desastre. Veja, as perdas da Rússia foram enormes, né? Se você fosse russo, você concordaria comigo, né? Veja, a manipulação perpetrada aí pelos neoliberais, pelos neocons dos Estados Unidos, foi muito atroz. Os russos se viram numa sinuca e numa armadilha, num alçapão, hein? Então foi uma grande sorte para a Rússia a ascensão de Vladimir Putin. Veja, é um homem da inteligência, mas ele, do ponto de vista político, ele é uma cria, né, do Yeltsin, né? Era para o Putin ser mais um quinta coluna, mais um entreguista, mais um neoliberal que gosta de Netflix, de McDonald's. Veja, eu posso gostar também de Netflix, de McDonald's, mas isso não me faz um idólatra aí do American Way of Life, não é isso. Ninguém vai no McDonald's todo dia, nem passa o dia no Netflix, né? Não é isso, né? Bom, não era isso, né? Estamos falando de um líder pragmático aí, com 24 anos, com seu grupo no poder. Veja, o Putin faz concessões? É claro que faz. Ele é comedido? É. Mas vamos dizer, é da natureza do líder não arriscar o que não poderá mais ser recuperado. Eu já disse várias vezes aqui no canal, nunca subestime o poder do imperialismo globalista. Não subestime o poder das famílias Casares, o poder do atlanticismo. É um poder que não pode ser simplesmente dizer, nós já vencemos, a velha ordem mundial já acabou. Não é assim, pessoal. Se fosse assim, seria fácil. Veja o caso do Medvedev, veja, o mais zangado de todos, né? Veja, o Medvedev já foi um atlantista, né? Ele se enganou. Daí o seu ressentimento. Ele acreditou demais nas promessas do Ocidente. Veja, só acredita nas promessas do Ocidente quem gosta de ser enganado e chutado pela elite ocidental, né? Infelizmente, o chapéu de alumínio ele é quem mais vai gostar de ser chutado, né? Por isso que a gente o chama de chapéu de alumínio. Veja, existe uma nova ordem mundial se formando. Veja, essa nova ordem mundial não tem nada que ver com a New World Order, a nova ordem mundial, aí apregoada pelo Adolf Hitler, pelo Bush pai, pelo Reagan, pelo Clinton, por Obama e outras peças do jogo. Veja, a nova ordem mundial que está surgindo é a multipolar, é a regionalista, ela é pós-hegemonia anglo-yankee sionista. Essa nova ordem mundial, a verdadeira que está surgindo aí, ainda nos seus inícios, nos seus princípios, né, ela é hostilizada por esta velha ordem mundial, esta que ainda é hegemônica, que está em processo de enfraquecimento. Veja, a nova ordem mundial, a que está surgindo, é um esboço ainda do que ela pretende ser. Ela não vai parar. Veja, mas ela está sujeita a atrasos, a retrocessos, né? Observe como o hegemon, a velha ordem mundial, faz grandes esforços para causar malefícios no Oriente Médio, na Ucrânia e no Mar da China. Veja só, que interessante, são exatamente os três países que lideram a formação do mundo multipolar, né? e do novo mundo regional. Veja, a Rússia, o Irã e a China, sim. Em Taiwan, por enquanto, é só provocação, é boicote, sabotagem, etc. Mas na Palestina e na Ucrânia a coisa é feia.
Na melhor das hipóteses, Israel será forçada a capitular e fazer acordos com o Irã. Veja, e a Ucrânia vai ser obrigada a fazer acordos com a Rússia, né? Veja, e na pior das hipóteses, hein? Israel vai lançar bombas atômicas sobre o Irã e a Ucrânia vai lançar mísseis de longo alcance em cidades importantes da Rússia. Veja, eu não torço por isso daí, obviamente. Mas eu não acredito que isso daí vai acontecer. É muito difícil agora jogar bombas atômicas nucleares estratégicas, grandes bombas atômicas, né? É muito difícil fazer isso. A Ucrânia também parece que não vai receber os tais mísseis aí que o Jazar, o Zelensky aí deseja, né? Eu ia falar Milley, né? Não, o Zelensky. Falei do Milley ontem, né, no vídeo de ontem. Bem, o que vai determinar a velocidade dessa nova etapa histórica será, portanto, a derrota do Ocidente na Ucrânia, oficialmente, né? E a derrota do Estado sionista de Israel, o que será bom para todo mundo, especialmente será bom, pasmem, se o sionismo entregar os pontos, vai ser muito bom para o israelense. Sim, para o israelense, que poderá recomeçar uma nova base, né? Numa base saudável, né? Porque essa base doentia, psicopática e messiânica, talmúdica, isso aí é precipício na certa. Bom, eu creio que a derrota da Ucrânia será ainda mais trágica do que a de Israel. Porque o israelense ele pode vir embora. Ele pode vir morar aqui, né, em São Borja, né, em Porto Alegre, em Buenos Aires, em Montevidéu, na Patagônia, no Chile, sei lá. Ou ir para a Rússia é um país que está se desenvolvendo muito bem, né? Veja, então eu acho assim que a derrota da Ucrânia vai significar o começo do fim da OTAN e a consolidação dos BRICS. Veja, já a derrota de Israel pode vir a ser, como eu disse, eu vejo até com bons olhos isso daí, uma nova etapa para os judeus. Veja, eles precisam se libertar dessa desgraça chamada sionismo. Veja, o sionismo não é judaísmo, já expliquei isso em vários vídeos. É uma reforma revolucionária do verdadeiro judaísmo, né? Pense, por exemplo, na reforma protestante, hein? Isso aí causou uma série de malefícios para a Igreja Católica, né? Pense aí sobre o que derivou de tudo isso daí, né? Esse neo-evangelismo, esse neopentecostalismo, enfim, imagine, né? Bem, sobre a Ucrânia, vamos mandar a real. A Ucrânia foi derrotada. Trump é um vinho velho, né? Bom, não necessariamente de boa marca, mas o Trump seria a peça certa para administrar aí essa derrota da Ucrânia, né? A liquidação da Ucrânia, levar isso daí a bom termo, né? Bom, você não vai ler isso na grande mídia, porque nós estamos em outubro e as eleições nos Estados Unidos precisam gerar ansiedade, né? E precisam haver gastos desenfreados do contribuinte, do eleitor médio norte-americano. Ele precisa consumir, né, esse clima de medo, de sensacionalismo, de Terceira Guerra Mundial, de agora a Ucrânia vai virar o jogo, a game changer, ou Israel vai lançar bombas atômicas no Irã e toda essa pataquada, né? Na minha opinião, não vai acontecer nada disso. As coisas vão para um outro patamar agora. Não que o atlanticismo vai arrefecer, vai diminuir. Não, ele vai provocar mais com o uso da grande mídia, mais com o uso das eleições dos Estados Unidos, mais com ações aí. Já vimos, Israel gosta de ceifar a vida de certos líderes, né? Então, é de se prever que ele siga nesta política dele, talvez crendo que isso vai enfraquecer o Hezbollah, ou vai conseguir reaver os seus reféns lá em Gaza, né? Bom, vamos dizer o seguinte, pessoal. Veja só, continuemos. Veja, não é impressão minha, hein? Veja, o ocidental comum, entre os quais eu me incluo, né? Muito embora eu não me considere um ocidental comum, né? Veja, o chamado afegão médio, aí, que o pessoal usou essa expressão aí, o afegão médio. Mas veja, o afegão médio, ele tem aquilo que se chamava antigamente de pudor. Veja, que antigamente se falava temor a Deus, né? Feliz daquele que teme o Senhor, né? Veja, o ocidental coletivo, aí, típico, ele está mais interessado, vai ver na vida sexual do Didi, da Beyoncé. Ele não está tão ligado assim na derrota da Ucrânia, não tem medo, ele não está preocupado com isso daí, né? Ele olha isso daí, ele fica cansado. Veja, o ocidental médio, veja, não os nossos seguidores aqui, os nossos ouvintes aqui do nosso canal,
que são pessoas diferenciadas. Eu digo assim, o norte-americano comum, né? Bom, você imagine a carga de propaganda eleitoral que o gajo assimila por dia. Veja, na era do TikTok, os escândalos sexuais atingem o público como um grande furo, uma grande notícia, como se fosse uma coisa de uma importância histórica, assim, avassaladora, né? Veja, é uma sede pelo escândalo, pelo sensacionalismo. Isso daí é total nos Estados Unidos. Aí, na Inglaterra também. Vocês lembram a alegria dos tabloides quando a princesa Diana sofreu aquele acidente no túnel, né? Na verdade, foram os paparazzi que tentavam se aproximar do carro da Diana, levando a um acidente, né? Quer dizer, eles têm culpa no cartório, né? Esses paparazzi, essa indústria sensacionalista, essa indústria do entretenimento escandaloso, né? Bom, nós temos que elucidar tudo isso daí, bem analisar a geopolítica. Veja, vamos entender aqui o que significa uma derrota dos Estados Unidos e da OTAN contra a Rússia. Veja, nós estamos agora diante da cúpula dos BRICS, né? Em Kazan, de 22 a 24 de outubro. Naturalmente, eu vou fazer vídeo sobre esse tema, porque é um tema importantíssimo. Veja, cresce uma ordem multipolar policêntrica. Veja, essa ordem multipolar aí, ela estaria até bem atrasada, né? Se não houvesse a derrota na Ucrânia, né? Veja, o debate sobre desdolarização nem estaria tão adiantado. Agora está começando a ficar mais intenso o debate sobre a desdolarização. A desdolarização em curso é que vai ser a grande derrota dos Estados Unidos. Isso aí já se pode afirmar. Veja, mas não é um processo de provocação dos BRICS, não. Veja, tem gente no BIS querendo isso daí. Até mesmo no Banco Mundial, até mesmo no FMI, até mesmo dentro do Ocidente, do atlanticismo, muito interessada nessa desdolarização. Porque do jeito que está, não dá mais, pessoal. Eles não vão continuar imprimindo caminhões e caminhões de dólar e vai dar tudo certo. Não é assim que funciona, né? Bom, eu já fiz vários vídeos aqui no canal, terceira parte do vídeo, pessoal, sobre judeus, askenazes, sefarditas, misraim, cristãos novos, etc. Bom, eu raramente utilizo o termo judeu, pois judeu, veja, muitos deles não são sionistas, né? Isso faz toda a diferença. Veja, israelenses em geral são askenazes, e askenazes em geral são jázaros, mas não necessariamente. Veja, quando eu me refiro a jázaros, eu estou mais me referindo à poderosa dinastia Rothschild. Eles são jázaros ou casares. Ashkenazes são muito mais misturados. Em geral, denomina judeus europeus, europeizados. Veja, eu já fiz vídeos, hein? Jázaro refere-se mais à Casária, ao reino turco-mongol Cázaro, que se tornou central aí na moderna formação bancária do Ocidente. Mas se me perguntarem, eu nunca diria que o Bibi Netanyahu aí é judeu, eu diria que ele é Jázaro, né? Porque se você denominar alguém de judeu, logo dirão que você é antissemita, né? Mas não tem nada a ver, veja, eu conheço judeus, pessoas sensacionais, pessoas maravilhosas, veja, conheço médicos fantásticos, pessoas de bem, mas veja, lá a grande Casária, o povo turco-mongol, convertido à religião hebraica, lá na região do Mar Negro, no Mar Cáspio, lá, sempre viveram em conflito com os russos, daí emigram para o oeste, sempre mais para o oeste, até as Ilhas Britânicas. Veja, eu fiz 4 vídeos sobre este povo, recomendo fortemente que vocês assistam, hein? Ao mesmo tempo, veja, eles têm aquela mentalidade terrífica, né, messiânica, escatológica, e é altamente influente nos rumos do Ocidente, né? Veja, a grande Israel é uma invenção dos sionistas, ou jázaros. Essa invenção conduz fatalmente a graves erros no mundo que vem vindo aí, nesse nosso século XXI. Veja, o Netanyahu, ele colocou o mundo em grave perigo. Veja, não contente em atentar contra a população civil indefesa em Gaza, como se ele estivesse eliminando ervas daninhas, não foi capaz de trazer os reféns de volta. Não venceu o Hamas, sacrificou inutilmente as forças das IDF, não contente com tanta bobagem, resolveu atacar outros países, o Irã, o Líbano. Veja, e deixou o planeta inteiro com os pelos ouriçados, hein? Veja, o Irã é um dos principais berços da civilização humana. O sionismo é o contrário disso daí. O sionismo é o túmulo da civilização humana, é a barbárie, enfim.
Voltando à Ucrânia, veja, a Ucrânia e Israel estão muito relacionados. Se você entender essa questão de como é que eles estão unidos, através da banca Khazar você entende todo o jogo perigoso. Veja, o que significa a derrota que a OTAN e os Estados Unidos estão tendo na Ucrânia? Veja, é uma derrota para toda a fauna de Jázaros que pululam no Departamento de Estado dos Estados Unidos. Né? A vitória nula, por exemplo, é um peão dos Jázaros. Levou o desastre ao Iraque, ao Afeganistão, finalmente levou à Ucrânia. É a mãe do Maidan. O outro Jázaro é o Zelensky, né? O seu projeto aí de retomada da antiga Casária é idêntico à Grande Israel, vocês entendem? É a mesma coisa, é o mesmo projeto. Naturalmente, na mente do Golem, aí, deste ser monstruoso. Né? Nós não devemos esquecer o que levou à destruição do Iraque, à destruição da Líbia. Gaddafi queria uma moeda africana livre do dólar. O legado do Gaddafi não será perdido. A desdolarização se desdobra, obviamente agora, que a Rússia também está fortemente no jogo. Veja, quando eu era moleque, eu me lembro aí do Brasil jogar com a Rússia no futebol, a seleção russa. Veja, a seleção russa ela usava uma camisa com as letras CCCP. CCCP. Bem, nós, os torcedores, né? Eu era santista, tinha a bandeira do Santos, era da torcida organizada e tal, né? Nós dizíamos que significava CCCP, cuidado com o crioulo Pelé. Os africanos gostam dos russos, né? E os russos apoiam os processos de libertação e descolonização da África. Você vê, não vai haver a vitória sobre o apartheid, não houve, não poderia haver a vitória sobre o apartheid sem a inteligência russa. Né? Bom, fiz apenas um parênteses. Hein? Bom, mas e o Irã? Bom, já tivemos a resposta. Hein? O envio de mísseis hipersônicos ao solo de Israel. Veja, olha, eu já fui gozado aqui por um seguidor nosso, porque eu confundi míssil balístico com míssil hipersônico. Bom, é normal, eu não sou especializado nisso, né? Veja, os hipersônicos do Irã, né, de certo, usam a tecnologia russa, né, e atingem com alta precisão. Aí dizem que de 2.000 quilômetros de distância ou mais, né? Bom, a base aérea de Nevatim é uma base aérea importante em Israel. Fica próxima do reator nuclear de Dimona, onde dizem que estão as bombas nucleares de Israel. Veja, atingir Dimona, então, se é que ele atingiu Dimona, como se está dizendo aí, é uma mensagem, né? Olha, eu posso atingir Nevatim, vocês estão entendendo? E em seguida eu vou explodir Dimona. Bom, eu faria diferença. Ainda bem que eu não sou o Ayatollah Khamenei, né? Minha barba é curtinha, né? Bom, eu mandava logo para a nuvem as duas, né? Eu mandava logo para o espaço as duas, Dimona e Nevatim. Uns 100 hipersônicos em cada um, né? Ainda bem que eu não tenho que tomar essa decisão, né? Mas vem algo importante aí, hein? Israel atacou a periferia do sul de Beirute, a área pobre de onde vieram aí uma comunidade xiita e abandonada, mas que vem crescendo. Veja, um dado importante, veja. Israel gosta muito de atacar esse tipo de comunidade pobre. Ele teme o crescimento demográfico dessas regiões, desses bolsões. Hein? É como se fosse uma comunidade aí na periferia de São Paulo. Né? Mas aqui o crescimento demográfico é muito menor. Né? Por quê? Porque os xiitas são uma presença ali populacional importante. Veja, eles são polígamos. Hein? Eles podem ter várias esposas e muitos filhos. Né? Então Israel, detentor de forças aéreas muito superiores, vai lá e começa a jogar bombas na população, como se estivesse limpando a área. Vocês estão entendendo? Israel destrói sem cerimônia 8 ou 9 prédios aí, cheios de civis. Daí dizem que tinha um Hamas por lá, um general do Hezbollah, e jogam 85 bombas com alta explosão, alta penetração, bombas que recebeu do cão americano, hein? Essas bombas penetram uns 30 metros no solo, destroem o prédio todo com todos os civis e alcançam o Hassan Nasrallah. Foi um grave erro do Hezbollah, né? Inclusive foi um grave erro, agora veja a análise que eu faço aqui, ó. Foi um grave erro da Hassan Nasrallah e do Hezbollah acreditar que havia uma proposta de cessar-fogo que seria discutida ali, o cessar-fogo em Gaza, e a discussão sobre a existência de 2 estados na região. Isso seria discutido ali no Líbano,
no sul do Líbano, com a participação da França, dos Estados Unidos. Eu disse há pouco, é possível confiar no Ocidente? O Nasrallah confiou no Ocidente. Veja, quando o presidente do Irã entendeu que ele estava no meio de uma trama, de um engodo, as bombas já estavam na sua cabeça. Esse tipo de engano não é possível. Alguém que está nesse nível, no nível da peça do jogo, aí não pode pensar como um peão, né? Tem de pensar como um bispo, um cavalo, uma torre, vocês entendem? Bom, é melhor não se envolver na gestão da geopolítica do Oriente Médio, se vai cair na esparrela do Ocidente, dos piores inimigos que uma pessoa pode ter. É muita responsabilidade, mas foi o que aconteceu. Veja, uma nova ordem mundial está surgindo. Uma ordem eurocêntrica está se perdendo. A OTAN e a União Europeia estão perdendo. O Financial Times, aí, mídia da elite atlantista, está dizendo que a nova ordem regional está chegando. Então seria o regionalismo, o regionalicismo, né? Bom, como que nós podemos classificar a Europa? Veja, e também os Estados Unidos, né? Países formados, construídos, levantados por imigrantes. E de repente a extrema-direita volta e não quer mais ver imigrantes, né? Bom, de onde que o europeu e o norte-americano tiram que eles são melhores do que os imigrantes? De onde eles tiraram isso, hein? Ora, acontece que eles não querem mais trabalhar, eles querem viver de financeirismo, né? Mas vastas populações da classe média americana e europeia terão e têm agora de pegar no batente, vocês estão entendendo? Querem os empregos dos imigrantes, que durante tanto tempo eles exploraram gostosamente. É complicado isso daí, hein? Veja, o Golem. Assistam ao vídeo onde eu analiso o Golem, né? O Golem empurrou a Ucrânia contra a Rússia, né? Com seus batalhões Azovs, aí tudo nazista, né? Daí a Rússia deu luz verde ao Irã. Veja como está interligada a coisa, para lançar seus mísseis hipersônicos. E vai dar luz verde ao Hezbollah também no Líbano. Pessoal, final do vídeo aqui já. O Scott Ritter, ele deu uma entrevista aí ao Judge Napolitano, né? O Scott era um inspetor da ONU na guerra do Iraque, hein? Ele manda a verdade, ele mandou a verdade. Ele falou: não existe essas armas de destruição de massa de Saddam Hussein, né? Saddam Hussein mal consegue fazer um avião decolar, quanto mais ter bombas atômicas nucleares. Eu já fiz vídeos onde eu mostro a dificuldade de se fazer uma bomba nuclear funcionar, né? Veja, e daí a elite do Pentágono, né, começou a perseguir o Scott, até mesmo na sua vida privada. O Scott começou a escrever, então, no Sputnik, uma excelente mídia russa que eu também sigo, né? Bom, daí eles o proibiram de entrar em sua própria casa, começaram a atormentá-lo, persegui-lo, vigiá-lo. O FBI foi lá na casa dele pegar o computador dele. Você não precisa invadir um país, né? Você invade a casa do indivíduo, né, que diz a verdade. É muito mais barato do que hoje é feito assim, né? E o escocês aí, o Scott, vejam, suas conclusões sobre Israel são devastadoras. Olha, esse homem não costuma errar, ele não costuma dourar a pílula. Veja, eu também estou preparando um texto aí do sábio em assuntos militares, o Andrei Martyanov, que é um russo que vive nos Estados Unidos. Veja, naturalmente, ele se compadece de seus conterrâneos russos, mas as suas análises são muito sérias. Bom, bom, eu acho que já vamos ficando por aqui, né? Sim, eu acho que é o suficiente. Bom, os próximos vídeos aí, nós vamos falar da cúpula dos BRICS em Kazan, de 22 a 24 de outubro, onde a desdolarização será debatida. Nos Estados Unidos só se fala em eleições de Trump versus Kamala, 5 de novembro. Bom, eu vou estar bastante ocupado amanhã, né? Eleição para prefeito de São Paulo. Amanhã não está previsto se vai ter vídeo, vai ser domingo. Talvez eu faça um vídeo sobre as eleições da prefeitura, as minhas impressões ali, porque eu vou estar em contato com os eleitores, com o público, eu vou ver como é que o pessoal está votando, como é que não está. Bom, eu não posso declarar voto em ninguém, né? Mas você sabe que eu sou um velho seguidor do canal Arte da Guerra e de outros canais aí coligados, né? Aliás, o comandante já citou o meu canal aqui em bons termos, e me deu um aval aqui, né? Bom, pessoal, então assim, concluindo aí, né?
voltando ao tema, né, nós não podemos esquecer que o Oriente Médio produz uma substância aí pegajosa, preta, né, que é o ponto nodal, central e focal do nosso modo de vida. Sim, o petróleo é produzido e exportado do Oriente Médio, e principalmente lá, né? Então, o Oriente Médio tem historicamente desempenhado um papel muito importante aí na geopolítica, né? No devir de todos os contextos econômicos, industriais, políticos, geoeconômicos, etc. Bom, na época do Bush pai, aí as relações com os sheiks eram muito boas, né? Mas são águas passadas, né? Ou melhor, petróleo passado. Ainda bem que nós temos o etanol, né? Etanol. Então fica aí prometido um vídeo para amanhã, talvez aí de noitinha, quando eu chegar. Pessoal, se eu tiver cansado, não vai dar para fazer, mas vamos ver. Talvez eu faça um vídeo mais curto para falar como é que foi a eleição. A primeira parte, eu acredito que vão ser duas eleições, né? Primeira, dois turnos. Ok, pessoal? Então, muito obrigado aí a todos. A sua presença é valiosíssima aqui no nosso canal. O nosso canal vale pelos nossos seguidores, as pessoas que entendem o que a gente diz, as pessoas que estão interessadas em geopolítica, em atualidades, em análise fria e bem-humorada, né? Porque a gente não perde o humor. A gente pode perder até a vida, mas o humor a gente não perde. Pessoal, vamos em frente aí. Mídia alternativa, mídia independente, canal de livre expressão, de livre comunicação. Quem quiser ajudar o canal, verifique se você está seguindo o canal. Não perca tempo, segue logo, hein, pessoal? Se quiser ajudar o canal, tornar-se membro, fazer um Pix, conforme a descrição aí no vídeo, divulgue nas suas redes. Pessoal, o like é de graça, né? Não vamos deixar de dar o like aí no nosso vídeo, ok, pessoal? 3.770 seguidores, segue crescer. Não, 2.000, hein? Já tô vendo 3.000, é 2.770. Logo será 3.000. Pessoal, obrigado a todos aí. Muito satisfeito aqui com a nossa presença aqui no nosso canal, viu? Então vamos em frente. Até a próxima. Fiquem todos com Deus.